Let me ask you, does a machine like yourself ever experience fear? Depois do episódio de número 130 de Dragon Ball Super, literalmente abriu aquele leque de grandes possibilidades e o negócio é aquela pergunta: o que foi que aconteceu com o Goku? Porque nós vimos que literalmente ele mitou de verdade. Quem esperava o Goku fazer uma mitagem nesse torneio, que o Goku fizesse algo épico? Tudo bem que ele já tinha feito diversas coisas, mas dessa vez o cara mostrou o que é ser o cara. Enfim. E aí nós vemos que o Goku ele lutou contra o Jiren. E nessa que ele lutou contra o Jiren, mostrou o Migashi no Goku completo. Quando ia finalizar, o cara simplesmente cai. Nessa que ele cai, ninguém entendeu muita coisa. Se foi aquela dispersão do poder divino que estava no corpo de um mortal. E as perguntas ficaram daquela forma. Então é no vídeo de hoje que nós vamos comentar sobre tudo isso. E pra gente começar a entender realmente qual que será o futuro de Dragon Ball Super. Então, antes de qualquer coisa, já vai descendo aquele like, se inscreve no canal, porque isso ajuda a gente pra caramba e faz com que cada vez criemos um conteúdo relacionado a Dragon Ball e ao nosso universo de heróis. E também me segue no Instagram, o link tá aqui embaixo na descrição, porque lá eu tô postando sempre algo relacionado ao nosso universo de Dragon Ball. Vamos logo ao que interessa. Nós vemos que nesse episódio a gente pode falar que o Goku ele mostrou aquela superioridade, que foi uma coisa que desde o começo da luta dele contra o Jiren estava deixando todo mundo meio que com o pé atrás, falando: poxa, o Goku ele tá lutando usando o Migashi no Gokui, só que a gente não sabe qual que é o poder máximo do Jiren. E ficou aquele questionamento, só que ele já tinha descido uma verdadeira surra. A forma que o Goku ele estava, assim, estava muito épico. Eu estava gostando bastante, acredito que todo mundo estava esperando que ele imitasse e fizesse algo diferente. E aí que aconteceu, que ele praticamente derrotou o Jiren uma vez, que já deu o desconto daquela vez que o Jiren tinha derrotado ele, ou daquelas vezes, e depois o Jiren foi e mostrou que ele conseguia ficar mais forte. Mas pessoal, tem uma coisa que ela é muito importante para ser levada em consideração. O Jiren ele mostrou ser tão forte quanto o Goku. Tudo bem que o Goku foi lá e superou ele na questão da luta, mas o Jiren não utilizou o instinto superior, ele não utilizou técnica de Deus nenhum. Aquele poder era simplesmente o poder dele, o poder que ele como mortal conseguia chegar. E o Goku ele está utilizando um poder divino. A gente começa a analisar algumas coisas relacionadas a isso. O Goku ele foi... Depois, né, que o Jiren mostrou todo o potencial, o Goku praticamente foi derrotado. E nessa hora entrou aquele motivacional que lembrou da infância dele com o Kuririn, de todos os outros amigos dele que já tinham sido inimigos uma vez, que ele lutou, e pelas pessoas que ele luta. Então ele lembrou dos entes queridos dele. E essa parte eu posso falar que foi uma coisa um pouco complicada, porque se a gente trouxer um exemplo, até mesmo na luta que o Goku ele teve contra o Majin Buu, foi algo um pouco mais lógico, porque o Goku ele lutou contra o Majin Buu, ele utilizou todo o poder do Super Saiyajin 3, e nessa hora que ele utilizou todo o poder do Super Saiyajin 3, ele foi derrotado, e nessa que ele foi derrotado, ele pediu forças para fazer a Genkidama, que se não fosse eles terem pedido pro Shenlong recuperar os poderes do Goku, ele teria sido derrotado. Aí, a gente viu, né, nessa questão que com o Migashi no Goku foi diferente. Ele só teve o apoio psicológico dos amigos dele, e nesse apoio ele já foi e ficou mais forte e acabou descendo a verdadeira surra no Jiren. E quando nós vemos que ele vai para acabar com o Jiren, acontece aquela polêmica gigantesca, que foi até que para Dragon Ball Super vimos uma cena que ficou embaçada, mas de sangue, e o Goku tendo aquele choque que praticamente ele não aguentou o instinto superior até o final. E aí a gente fica se perguntando, tá, mas o que foi que aconteceu com o Goku de verdade? Porque nem o Whis conseguiu entender. Tipo, ele começou a falar, será que isso é o fardo de carregar o poder dos deuses? Se a gente parar pra pensar, no anime, quem nós já vimos fazendo isso uma vez foi quando o Zamasu, sendo um deus, se fundiu com o Black, que era o corpo de um mortal. Então metade do corpo do Zamasu, que era aquela parte do Black, tinha ficado toda deformada, e a outra metade do corpo do Zamasu ficou normal, porque já era o corpo de um deus. Nesse caso, o Goku, ele tendo o corpo de um mortal,
foi basicamente o que aconteceu com ele, só que não ocorreu nenhuma deformidade no corpo do Goku ainda. Então a gente não sabe literalmente, o Goku ele nunca mais poderá utilizar o instinto superior? Se ele não puder utilizar o instinto superior, o que vai poder acontecer no futuro? Se essa técnica ele já mostrou ser a verdadeira apelação, só que ainda assim ficou um nível muito superior a de muitos guerreiros que até mesmo os deuses da destruição não conseguem chegar a esse estágio que ele chegou. Mas ele tem aquele porém, que foi o que eu falei no começo desse vídeo. O Jiren, ele conseguiu basicamente em muitos instantes igualar o poder e até ultrapassar o poder do Goku sendo ele mesmo. Ele utilizou apenas o poder dele. Teve aquela parte que ninguém gostou, que ele foi lá e tentou atacar os amigos do Goku, mas naquela hora o cara já tinha surtado. Não foi que ele quis ser um vilão, ele atacou por causa que ele não aceitava os traumas da infância dele, e o Goku, até quando chegou no final da luta, ele foi e reconheceu isso e ia acabar com o Jiren e sofreu esse choque. E aí a gente começa a ficar se perguntando, como o Jiren utilizou esse poder total pra ele, o Goku também tem esse potencial de chegar a essa forma, a esse estágio, sem utilizar o instinto superior. Ele conseguiu ficar forte sem utilizar a técnica dos deuses, que mostrou ser praticamente um suicídio para um mortal que não possui. E aí a gente começa a se perguntar, tá bom, mas da onde que o Goku iria conseguir tirar mais poderes? Esse argumento que eu vou fazer agora, ele vai se encaixar com uma teoria que eu vou soltar logo em seguida, que será sobre o poder dos Saiyajins. Nós vimos diversas vezes que quando o Goku ele estava utilizando o instinto superior, em vários gritos tinha aquele mesmo grito do Ozaru. A gente imaginava que era por causa da maestria do alto movimento do instinto superior, só que quando ele mostrou aquele grito do Ozaru, praticamente nós imaginávamos, o Ozaru ainda está dentro do Goku, até porque os Saiyajins todos se transformam em Ozaru. Então, o Goku não conseguindo mais utilizar o instinto superior, não conseguindo mais utilizar a técnica dos deuses, ele procuraria ficar mais forte. Procurando ficar mais forte, tudo se encaixa com o novo filme que irá ocorrer de Dragon Ball, que irá falar sobre a origem e explicar o poder dos Saiyajins, só que de uma forma diferente, isso no futuro de Dragon Ball. Não voltará mais para aquela parte da saga Freeza. O Freeza estará junto, mas não irá falar sobre o que aconteceu no passado. E já falando em Freeza, aí nós entramos naquela parte que literalmente foi a mais insana, que o Freeza tava lá na sua forma Golden e mais o mito número 17. Para todo mundo que tava desacreditando na sinopse que nós postamos aqui no canal, que bateu quase 800 mil visualizações, eu acho que já ela bate. Tava falando que era impossível o 17 estar vivo, que o 17 tinha sido morto, falando que era impossível o Freeza aparecer. Pelo que nós vimos agora, o trio parada dura do 17, Freeza e Goku irão lutar contra o Jiren. A pergunta é, já pensou o Jiren consegue se superar mais uma vez, já que é Limit Breaker, o Goku se supera cada vez mais, mas porém o Jiren também está mostrando um grande desempenho. Ele ia ser derrotado, já tinha reconhecido a derrota, mas em uma luta até o momento que você cair, você ainda tá no jogo. Como aconteceu isso com o Goku, tinha caído e continua no jogo. Podemos esperar algo bem intenso, já que foi falado diversas vezes que o que iria acontecer no final desse torneio pode se encaixar com um problema muito grande no futuro de Dragon Ball e já deixe a galera querendo criar cada vez mais teorias. Então essa aqui é a coisa mais que eu quero enfatizar. O motivo porque o Goku não conseguiu aguentar o instinto superior, obviamente porque o corpo dele é de um mortal. Porém, o corpo dele sendo de um mortal, mesmo que ele não utilize o instinto superior, ele tem o potencial de ser igual ao Jiren, de conseguir aumentar o poder dele por base dele mesmo. E falando nisso, um poder que está adormecido no Goku, tanto quanto os outros Saiyajins, e por isso queria falar de uma saga relacionada aos Saiyajins, seria o verdadeiro poder do Ozaru. Fala aí, curioso. Depois desse vídeo você começou a pensar em algumas teorias e algumas coisas relacionadas? Essa daqui foi a análise, mais alguns comentários relacionados ao episódio de número 130, e agora, né, as teorias vão rolar cada vez mais aqui no canal, porque o negócio literalmente ficou doido de verdade. Se você gostou do vídeo, já dá um joinha, dá um like, compartilha esse vídeo porque ajuda a gente pra caramba. E se você gosta das nossas análises, das nossas teorias, não se esquece de me seguir nas redes sociais, porque lá a gente fala de muita coisa legal relacionada a Dragon Ball Super e ao nosso universo muito doido. É mais ou menos isso? A gente se vê no próximo vídeo e fui!